Olá, queridos. Nós estamos em Filadélfia, a sexta cidade citada no Apocalipse. E você é muito bem-vindo a fazer essa jornada conosco. Pelo que nós sabemos, a igreja de Filadélfia era a menor e a mais pobre de todas as igrejas. Contudo, a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus Cristo abriu uma porta para ela, a qual ninguém pode fechar. Essa cidade estava localizada numa rota comercial importantíssima que ligava o Oriente e o Ocidente. Dessa maneira, esse era um local estratégico por onde viajantes e comerciantes de todo o mundo daquela época passavam. Com isso, essa igreja teve uma possibilidade missionária e evangelística como nenhuma outra. Veja a curiosidade, apesar das suas poucas condições financeiras e apesar das suas limitações, essa igreja recebeu do Senhor uma porta aberta, a possibilidade de realizar uma obra de tal maneira que nenhuma outra igreja até então havia realizado. Hoje, em pleno século XXI, não sobrou muita coisa da antiga cidade de Filadélfia e especialmente da igreja. O que nós podemos encontrar hoje são apenas os restos de 3 colunas que nem sequer datam do século I. Esses aqui são os restos de uma basílica do período bizantino que data do século III, século IV depois de Cristo. O que é o período bizantino? É exatamente a época em que os romanos foram, teoricamente, cristianizados. É o período da fase romana após Constantino, quando a perseguição contra o cristianismo cessa e o catolicismo é oficializado como a religião do império. Então nós temos aqui os restos de uma basílica deste período bizantino, que é chamada Basílica de São João. O que sobrou ou o que foi descoberto do período do primeiro século, referente à igreja citada em Apocalipse, nós não temos basicamente nada aqui hoje, a não ser esse pequeno quarteirão que você consegue dar a volta em menos de 5 minutos e que foi preservado então. Um dos grandes problemas da igreja de Filadélfia era exatamente a perseguição realizada pelo judaísmo. Naquela época, os judeus se identificavam como o verdadeiro povo de Deus e fugir ou não pertencer à comunidade judaica era um grande problema. Isso representava obrigatoriamente perseguição. Por isso que o Senhor Jesus Cristo fala na carta à igreja de Filadélfia que alguns se declaram judeus e não são, antes são da sinagoga de Satanás. Porque a grande verdade é que o povo de Deus não é representado simplesmente por aquele grupo de pessoas que mantém rituais religiosos, mas o povo de Deus é representado por aqueles que fazem parte da aliança. A aliança que inicialmente foi estabelecida por ou através de Abraão. Nós encontramos isso em Gênesis capítulo 12. E nesse mesmo texto, que nós conhecemos como a aliança abraâmica, é dito que serão benditas todas as famílias da terra.
Ou seja, essa aliança, ela ocorre por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e sua ressurreição. E não apenas por causa de um laço sanguíneo, um laço congênito ou uma herança biológica genética. Isso algumas pessoas têm muita dificuldade de entender, mas o fato é que nós somos filhos de Abraão pela fé. Essa ou esse é o cumprimento da promessa, da aliança feita que se realiza em Jesus Cristo. Dessa maneira, a igreja em Filadélfia foi severamente perseguida por causa da sua fé devido à perseguição judaica. Nós estamos na parte antiga da cidade de Filadélfia, na parte mais alta, que é chamada Acrópolis, a cidade superior. Aqui nós podemos ver o estádio com a entrada do teatro, o antigo teatro da cidade. Como toda construção antiga da época, sempre feito de pedras. Mas isso era um problema, porque essa cidade sofria muito com os terremotos. Terremoto era um grande problema para a população da Filadélfia. Por isso que eles viviam sempre com medo de tremores de terra a qualquer momento, porque haviam grandes desmoronamentos e normalmente tudo caía. É exatamente por causa dessa característica geográfica ou geológica que Jesus Cristo fala para os irmãos da igreja de Filadélfia: far-te-ei coluna no meu santuário e jamais sairá de lá. O Senhor está fazendo a promessa de uma terra onde não há abalos, de uma terra onde nós podemos experimentar segurança, estabilidade. É a nossa terra celestial, a Jerusalém que vem do alto. Nessa Jerusalém, os crentes fiéis, a exemplo dos nossos irmãos de Filadélfia, são comparados a colunas inabaláveis. Não haverá terremoto que possa abalar o povo de Deus, que anda em santidade, em fidelidade e em temor ao Senhor. Veja que exemplo maravilhoso, como Jesus Cristo utiliza exemplos do dia a dia, da realidade de vida, para falar sobre verdades espirituais para os irmãos da igreja de Filadélfia e também para nós em pleno século XXI. Muito provavelmente, os crentes da igreja de Filadélfia foram os mais fiéis ao Senhor Jesus Cristo. E curiosamente, nós encontramos Jesus Cristo fazendo para essa igreja a mesma promessa que ele faz na oração sacerdotal. Em João 17, Jesus Cristo diz: Pai, guarda-os no teu nome. A mesma expressão é repetida com os nossos irmãos em Filadélfia, porque o Senhor diz assim: como vocês guardaram a minha palavra, eu guardarei vocês da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Veja, o Senhor não promete tirar o seu povo da provação, mas Ele promete guardar, proteger o seu povo em meio à provação. Nós não temos nenhuma promessa da parte de Deus de que não enfrentaríamos dificuldade, mas a promessa é de que o Senhor está conosco no meio da dificuldade. Veja, Deus não evitou que o dilúvio viesse sobre Noé, mas Deus guardou Noé em meio ao dilúvio.
Deus não evitou que Sodoma e Gomorra fossem destruídas, mas Deus preservou Ló em meio à destruição de Sodoma e Gomorra. Deus não faz promessas de que problemas não acontecerão na sua vida, mas Ele promete que se você for fiel ao Senhor em todas as áreas da sua vida, Ele estará contigo aonde quer que você for e Ele proverá livramento e proteção para a sua vida. Quando nós olhamos para os restos da cidade de Filadélfia, nós lembramos imediatamente da promessa que Jesus Cristo fez à igreja de Filadélfia. Sabe por quê? Porque das 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Filadélfia é a única que permanece até os dias de hoje. Talvez você não saiba disso. Não existem evidências da preservação do cristianismo nas outras igrejas, mas ainda hoje existem cristãos aqui na antiga cidade de Filadélfia, tentando manter a sua fé em meio à perseguição. No passado, o povo de Deus era perseguido por causa do judaísmo no século I. E hoje, o mesmo povo de Deus tenta perseverar na fé em meio à perseguição realizada pelo islamismo aqui na Turquia. Ainda hoje, nós temos crentes na antiga cidade de Filadélfia. O Senhor tem preservado o seu povo. Que isso sirva de exemplo para mim e para você. A cidade de Filadélfia foi destruída por um grande terremoto no ano 17 depois de Cristo. O Império Romano reconstruiu a cidade em um estado de beleza maior e deu para esse local um novo nome. É esse o exemplo que o Senhor Jesus utiliza para falar com os crentes da igreja nesse local. Dar-lhe-ei um novo nome. Esse exemplo era muito conhecido pelos nossos irmãos que viviam aqui naquele período. Logo, quando o Senhor está dizendo que dará um novo nome, eles entenderam prontamente a mensagem. Rapidamente compreenderam que receberão um novo estado de glória, muito melhor do que o seu primeiro estado, e um novo nome, que significa uma nova identidade, uma nova possessão. Receber um novo nome na cultura bíblica significa receber uma identidade nova, com um novo significado para a sua vida. É essa a promessa que o Senhor faz para os crentes nesse lugar. Uma igreja pequena, uma igreja pobre, a mais humilde de todas as 7 citadas no texto de Apocalipse, mas com uma capacidade espiritual tão grande. Aqui nós conseguimos juntar a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Quando Deus é soberano para conduzir o curso da história e das nossas vidas, e quando os crentes dessa igreja são responsáveis o suficiente para conduzir a sua vida espiritual da maneira adequada. Essa é uma pequena igreja com uma grande lição. Esse é um pequeno território com uma lição essencial para as nossas vidas. Deus não depende das nossas condições. O que Ele quer é a capacitação do nosso coração, é a disposição de nos apresentarmos a Ele como deve ser, assim como Ele estabeleceu. Que a bondosa soberania de Deus seja encontrada com a responsabilidade dada a cada um de nós. Que Deus te abençoe, um grande abraço e um cheiro no teu coração.